Bom dia a todos. Eu sou Cristiano e na aula de hoje vamos recuar ao tempo da Reconquista Cristã, entre os séculos XI e XII, em que se construíam edifícios militares e religiosos para apoiar o processo da Reconquista. Vamos falar sobre a Rota do Românico. Construíam sobretudo igrejas, capelas e mosteiros, com uma arquitetura nova, ainda inspirada na arte romana, onde se destacam as abóbadas de berço, de aresta, paredes grossas, colunas que terminam em capitéis cúbicos, decoração austera e janelas pequenas para manter na penumbra o recolhimento da oração. Venham connosco e fiquem a conhecer a arte em que as pedras ganham vida e expressão. A arte românica apresenta-se cheia de significados. Cada pedra conta uma história. Mas a primeira história aqui contada esculpiu-se, antes da existência do Condado Portucalense. E a sua divulgação deu-se pela expansão das ordens religiosas de Cluny e Cister. O Conde Dom Henrique patrocinou algumas comunidades de monges da Ordem de Cluny, mas apenas com Dom Afonso Henriques é que o românico foi aplicado à larga escala. Os nossos repórteres percorreram desde cedo os trilhos verdejantes e ornamentados de camélios do nosso concelho e foram visitar as paragens obrigatórias da nossa Rota do Românico. Já temos em direto a nossa jornalista Leonor Francisca no Castelo de Arnoia para nos falar sobre este castelo cheio de história, erguido antes da fundação da nacionalidade. Bom dia, Leonor. Já te encontras no castelo? O que nos contas? Bom dia, Cristiano. Bom dia, telespectadores. Acabamos de chegar ao Castelo de Arnoia. Estou acompanhada do nosso técnico de imagem e vínhamos a contemplar a belíssima paisagem enquanto subíamos esta pequena elevação. O Castelo de Arnoia é o único castelo da Rota do Românico. Esta terra, Arnoia, já foi concelho, a sede do concelho, até ao início do século XVIII, mas este tema é para outro programa. Foquemo-nos agora neste castelo, construído no cimo deste cabeço, no final do século X ou início do século XI. A construção do castelo está ligada à defesa da região, também à do vizinho Mosteiro de São Bento de Arnoia, fundado neste período. O Castelo de Arnoia insere-se no fenómeno de encastelamento, ou seja, a população construía castelos para proteger o seu território dos ataques dos mouros. Observamos a sua estrutura arquitetónica. Destacam-se 4 elementos defensivos: a torre de homenagem, cujo último piso e o conjunto de ameias foram reconstituídos no século XX, o torreão quadrangular, uma única porta e a cisterna. Por hoje é tudo, mas voltaremos aqui a Arnoia para outras histórias. Leonor Francisca, em Arnoia, em direto. As construções românicas mudaram a paisagem medieval. As vilas e as cidades viram erguer-se construções religiosas e militares. Já no campo, nasceram mosteiros, edificaram-se pontes e ergueram-se imponentes castelos como o que acabámos de visitar. Ainda se construíram inúmeras igrejas paroquiais dispersas pelo território. Vamos em direto para uma dessas igrejas, localizada na parte norte do nosso concelho, onde já se encontra a nossa repórter, na freguesia de Ribas, junto à Igreja Paroquial Divino Salvador. Bom dia, Francisca. Estamos perante um belo exemplar da arte românica. Que características românicas ostenta esta bela igreja? Bom dia, Cristiano. Bom dia para todos os que nos estão a ouvir. Já nos encontramos no Vale da Freguesia de Ribas, juntos da Igreja Divino Salvador, construída em 1269. De facto, é um belo exemplar da arte românica tardia, que orgulha os ribenses e surpreende os visitantes. Segundo os historiadores, a Igreja de Ribas foi construída de uma só vez. Esta teoria sustenta-se na semelhança dos elementos que constituem a sua estrutura românica. A decoração mostra grande coerência na sua preferência pelo motivo de pérolas, que surge tanto no interior como no exterior da igreja. Na fachada principal da igreja, o tímpano e as colunas com vase e fuste sustentam a decoração fitomórfica, característica da arquitetura românica. Hoje, a Igreja de Ribas testemunha a passagem do tempo, a mudança de gostos e guarda a sucessão de estilos artísticos que marcaram a nossa história. Francisca Pinto, em direto de Ribas. A arte românica, de grande qualidade,
nasce nas mãos dos arquitetos e dos mestres, mas tinha que corresponder às exigências dos seus promotores. A arte românica expressava ideias acerca da fé e da conduta que os crentes deveriam apresentar. Os crentes, quase todos analfabetos, eram recebidos à entrada e no interior da igreja românica por monstros terríveis de pedra. Monstros que alertavam para a existência do inferno para todos aqueles que não praticassem o bem. Nos tímpanos, os mestres deixaram esculpidas imagens de Cristo a presidir o dia do juízo final, rodeado pela corte celestial. Os portais principais das igrejas eram extremamente decorados, tornando-se uma antevisão para o paraíso. Continuamos o nosso programa, agora em direto, da freguesia de Viade. Contamos com a nossa jornalista Laura para nos falar da igreja de Santa Maria de Viade, que as suas pedras ainda testemunham o estilo românico. Qual a expressão românica possível de se observar na igreja de Santa Maria de Viade, Laura? Olá, Cristiano! Bom dia a todos! Estou perante mais uma igreja pertencente à Rota do Românico, nas terras de Basto. A construção da igreja de Santa Maria de Viade corresponde ao final do século XII e início do século XIII. Também como outras igrejas pertencentes a esta época, foi perdendo ao longo dos tempos a sua traça original. Foquemo-nos nas marcas da arte românica, que resistem ao tempo e à vontade do homem. Pode dizer-se que esta igreja, Santa Maria de Viade, conserva importantes trechos de arquitetura românica, que nos remetem para um edifício de grande aparato durante essa época. Os portais laterais com arquivoltas plenas, simples ou decoradas, estruturadas por dois pares de colunelos com bases decoradas, fustas de secção circular e facetados e capiteis com decoração fitomórfica correspondem às da nave românica. Termino esta reportagem com uma curiosidade para os nossos telespectadores. A igreja de Viade, em Celurico de Basto, é a única da Rota do Românico cuja cabeceira se encontra orientada a oeste, não cumprindo a orientação canónica em que a cabeceira alinha a nascente e o portal principal a poente. Todavia, esta alteração só ocorreu na época barroca. Durante o período românico, a cabeceira estaria corretamente orientada no sentido este-oeste. Laura Francisca, em direto de Viade. Nesta viagem pelo românico, é obrigatório fazer referência ao artista românico, homem especializado, formado por outros artesãos em estaleiros de catedrais, igrejas, mosteiros e castelos. Sabe-se ainda muito pouco sobre estes homens que inventaram e expandiram uma nova arte por toda a Europa. É de crer que o ofício passasse de pais para filhos e de tios para sobrinhos, já que estes não eram considerados verdadeiros artistas, mas sim oficiais mecânicos. Os escultores, também conhecidos por canteiros ou mestres de imagem, esses requeriam uma maior especialização no seu trabalho. Normalmente viajavam um ou dois escultores integrados numa oficina de vários canteiros. Trabalhavam a pedra e davam-lhe a expressão necessária para transmitir as mensagens do bem e do mal. A nossa última paragem desta aula é em Fervença, na Igreja do Salvador, onde a nossa repórter Matilde Nogueira irá apresentar todos os elementos românicos deste belíssimo monumento. Olá, Cristiano. Bom dia, telespectadores do programa Rota do Românico, Historiador em Movimento. A Igreja de Salvador de Fervença pertence à Rota do Românico e a sua raiz é deste estilo artístico. No entanto, apenas resistiu ao tempo a Capela Mor. É de salientar que esta apresenta uma decoração com uma qualidade fora do comum para a região, podendo ser estabelecida uma comparação entre a ornamentação dos capitéis do arco triunfal, compostos por motivos vegetalistas e fitomórficos, com os da Igreja do Mosteiro de Ferreira, em Passos de Ferreira. No exterior da Igreja de Salvador é possível observar ainda os contrafortes que sustentam a abóbada do berço, já quebrada, detectada do final do século XIII. Nas suas fachadas laterais, as cornisas são sustentadas por cacholos de decoração geométrica e entre os quais destacamos um pipo, o motivo dos rolos ou uma composição feita com volutas. Finalizamos com a referência à nave da igreja, que resulta de uma reconstrução realizada na década de 1970 e que pode até ter aproveitado parte da primitiva construção românica. Matilde Cunha Nogueira, em direto de Fervença. A Rota do Românico é composta por 58 monumentos distribuídos por 3 percursos. Hoje visitamos 4 exemplares do percurso do Val do Tâmega. A construção destes monumentos era um processo demoroso que normalmente durava várias gerações. Finalizo a aula de hoje dizendo que o tempo do Românico foi tempo de novas reformas, novas visões do mundo
que levaram a novas formas de pensar.